Queria que o senhor fizesse uma avaliação geral na sua visão do governo Bruno Geraldo. Olha, eu acho que esse governo, ele se perdeu administrativamente muito mal. Um governo com 1 ano e 7 meses de governo consegue ter uma dívida de 7 milhões de reais e que agora é obrigado a fazer uma recessão ou cortes importantes em gastos, certo? Que vai estar prejudicando muito a população, e quando o prefeito corta verbas, ele vai estar prejudicando principalmente aquelas pessoas mais humildes. E desde o início desse governo, eu vi que ele era um governo elitizado. É um governo que não recebe a população mais pobre, certo? É um governo que as pessoas mais humildes, que carecem de cesta básica, rarissimamente conseguem. Falta medicamento, falta médicos, né, nos postos de saúde, faltou muito médico durante mais de 1 ano e meio na Santa Casa. E é um grupo que está administrando a prefeitura municipal, que eles fizeram umas promessas de campanha acima daquilo que eles conseguiriam cumprir. E a verdade é que a maioria das promessas de campanha do Dr. Bruno e do Geraldo, eles não cumpriram, certo? Prometeram e não cumpriram, certo? Prometeram em relação ao pronto-socorro que lá teria 4 médicos nas 24 horas. E o que nós vimos? Faltou médico. Em muitos casos graves, tiveram que ser transferidos rapidamente para o Uberaba. Gestante, pessoas com apendicite aguda, traumatismos graves, por falta de médicos. No programa de governo dele em relação à saúde, ele falou que daria o medicamento já no pronto-socorro, a pessoa sairia com a receita e iria lá no posto pegar. E depois a própria ex-secretária de saúde, certo? Quando ela foi convidada para ir na Câmara, ela mesma falou que isso não tinha condição de ser cumprido. Então eu acho que um político, ele não é obrigado a fazer promessa, mas ele é obrigado a cumprir as promessas ou programa que ele fez de governo. Certo? Eu acho que ele vendeu uma ilusão para a sociedade, né? Que naquele momento daquela eleição, o povo acreditou naquele projeto, naquela mídia que se criou de marketing, e que depois não está sendo cumprido no dia a dia. Se você fizer uma pesquisa hoje, certo? A gente já viu algumas pesquisas aí, certo, na internet, certo? É uma rejeição mais de 65% do prefeito municipal. Por que isso? Porque não se cumpriu o que se prometeu durante a campanha. Então eu acho que a administração vai mal, certo? E principalmente pelaquela classe mais sofrida, mais pobre, que necessita do apoio da prefeitura. Dificilmente uma pessoa pobre é recebida pelo prefeito. Isso era um compromisso dele de campanha, né? E se a gente for citar, são todas coisas. Tinha um grupo lá que trabalhava lá, certo, no lixão, né? Que estiveram lá durante a campanha, prometeram que ia melhorar aquilo que o Babá já tinha colocado, certo? E simplesmente aquela associação de recicladores foi tirada do lixão. E isso corre um processo judicial que ainda não terminou, e foi colocada uma outra associação para trabalhar lá. Então são coisas assim que não dá para a gente aceitar, certo? Eu sempre procurei caminhar com a verdade, certo? E cumprir aquilo que eu falo, certo? Então a gente não deve falar muito, certo? Para depois não cumprir as promessas de campanha. E é o que aconteceu com esse governo. E sem falar que se ele conseguiu ter uma dívida de 7 milhões de reais, certo? Pergunte-se por que essa dívida está tão alta. E eu tenho que falar isso rotineiramente na Câmara. A dívida está alta que a maioria dos contratos terceirizados da prefeitura foram superfaturados, foram acima das leis, certo, de mercado. Haja vista, nós pagávamos aí 235 mil reais por mês para fazer manutenção de estrada rural, mais o óleo diesel, chegava quase a 300 mil reais por mês. Se você multiplicar isso por 12, vai dar 3 milhões e 600 mil. Se você vê a limpeza da rua, hoje você paga uma firma terceirizada R$ 1.330.000 por ano, para se limpar só o centro da cidade. A periferia não está sendo limpada, não está sendo varrida. É uma reclamação intensa, é só vocês andar na cidade. O pessoal
A firma terceirizada que recolhe lixo da cidade, hoje recebe R$176 mil para recolher o lixo da cidade. Onde no governo passado se pagava R$47.800 para recolher o mesmo lixo. E hoje a reclamação é muito maior que a do governo passado. Até dezembro de 2012, 31 de dezembro, pagava-se R$47.800. A partir do dia 3 e 4 de janeiro de 2013, passou a se pagar mais de R$132 mil. Quadruplicou o preço. Desculpe, 3 vezes mais de questão de 4 dias. Como que você explica isso? E depois, quando chegou lá para setembro ou agosto do ano passado, de 130 e poucos mil reais, agora foi para 176 mil reais, e toda a população reclamando da limpeza na cidade, né? Nós tínhamos 2 anestesistas que moravam aqui na cidade, hoje nós temos um só. Nós tínhamos 2 pediatras que moravam aqui na cidade, hoje nós temos um só. Quer dizer, as promessas de campanha não foram cumpridas, certo? Falta médico, falta remédio, certo? E as outras promessas, ele falou que ia dar o 14º salário para os funcionários municipais e para os professores. Cadê esse 14º salário? Então, se a gente for citar, foi muita coisa errada e muita promessa não cumprida, certo? Agora, eu como oposição, certo? Eu faço oposição às coisas erradas que eles fazem. As coisas que eles fazem certo, eu aplaudo eles e cumprimento eles. O dever meu como vereador, na questão de fiscalização, é fiscalizar as ações do governo e fiscalizar os gastos do governo. E quando eu vou fiscalizar os gastos do governo, é para que aquele gasto não seja desviado para outro caminho ou mal gasto. Porque se o recurso público municipal, certo, é mal gasto ou mal gerenciado, vai faltar dinheiro para alguém ou para alguma coisa. E quem mais sofre nesse caso é o povo mais humilde e o povo mais pobre. Bom, doutor, queria novamente agradecer pela atenção na entrevista e queria que o senhor deixasse qualquer consideração final que o senhor gostaria de fazer para a população do Sacramento. Pois não. Olha, o que eu quero dizer a todo o povo sacramentano, que enquanto vereador, certo, eu quero ser o representante do povo de Sacramento. Não quero ser representante de uma oposição. Eu quero ser representante de todas as pessoas de bem e que sofrem de Sacramento hoje. Porque eu já comentei isso. Quem está satisfeito com esse governo municipal hoje? Só as pessoas que não sabem o que está acontecendo na prefeitura? Ou as pessoas que têm vantagem com o que está acontecendo na prefeitura? Então, eu quero dizer que por mais difícil que seja a situação, certo? Nós devemos sempre pensar num futuro melhor, através do trabalho, através da justiça, e pedir à população para participar mais também. Participar mais das reuniões da Câmara, ouvir mais das reuniões pela Rádio Sacramento. Por que isso é tão importante? Porque vocês ouvindo a Rádio Sacramento ou assistindo às reuniões da Câmara, vocês vão estar sabendo tudo que está acontecendo na administração pública de Sacramento. O que o prefeito está fazendo de certo, o que o prefeito está fazendo de errado, qual que é o vereador honesto, qual que é o vereador competente, qual que é o vereador de verdade que está do lado do povo. E, olha, o prefeito tem mandado alguns projetos de leis para a Câmara aberrantes. Haja visto um dos projetos que ele mandou recentemente, querendo tirar todos os ambulantes do centro da cidade. Todos os vereadores, por unanimidade, todos os 9, tiveram que mexer nesse projeto de lei para defender o interesse daquele trabalhador que quer ficar lá no centro, defendendo o trabalho, ganhando pouco, mas que possa sustentar a sua família através do trabalho. E hoje eles permaneceram lá através de uma ação do Legislativo. Outro projeto aberrante que vai ser discutido logo, que eles mandam lá para a Câmara, certo? Que é a questão da mudança no plano diretor, onde eles queriam diminuir as áreas de proteção permanente dos córregos, dos rios, de nascentes. Isso é uma aberração. A hora que nós nos posicionamos contra, eles voltam com um projeto substituto. Vem outro projeto agora, querendo mudar o código de obras da cidade, mudando a largura das ruas. Mandam lá para deixar a largura dos novos loteamentos, certo? 8 metros de passeio a passeio. Sendo que o Código de Obra Antigo de 1956 já pedia para fazer os novos loteamentos com largura de rua,
certo? De 12 metros. Então, são essas coisas que a gente não entende de onde sai e por que sai. Há interesses por trás disso tudo. Então o povo precisa saber, e o povo só começa a entender isso a hora que começa a acompanhar isso de perto. Então a minha palavra final é pedir à população que participe mais das reuniões da Câmara e que ouça mais, certo, as nossas reuniões pela Rádio Sacramento, para entender de verdade o que está acontecendo em nossa cidade. Muito obrigado.